Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal da Status Invest. E hoje a gente vai conversar sobre outra empresa que vocês têm pedido bastante, tanto no Instagram quanto no canal no YouTube, que é a Natura, tá? Então, antes de eu começar a análise sobre Natura e contar um pouco sobre a história dela para vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, assim vocês não vão perder nenhuma análise, nenhum vídeo, vão ficar inteirados aí sobre as principais ações, as principais empresas que estão listadas na bolsa, o que está acontecendo com elas. Deixa um like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida, algum comentário, tiver alguma empresa que você queira que eu faça análise, eu vou dar uma olhadinha nos comentários e aí toda semana eu estou preparando novos vídeos, novas análises para sair quentinho para vocês, tá bem? Então, dados os recados iniciais, vamos conversar um pouco sobre Natura. É uma empresa aí que está na boca do povo há algum tempo já, desde que foi anunciada o business com a Avon. E aí, o que eu gosto de falar sobre a Natura, tá? O investidor que ele pretende ser acionista na Natura, ou ele já é, eu acho que ele tem que ter em mente 4 principais pontos, tá? O primeiro ponto é que existem várias marcas por trás da Natura, tá? Então, quando a gente tá falando aí da receita líquida total da Natura, por exemplo, no último trimestre, a gente vai ver que praticamente metade dessa receita ela é oriunda da Avon, tá? Então, 52% é oriunda da Avon, 27%, 28% é oriunda da Natura, então são os dois principais braços. E aí eles têm mais 14% aproximadamente da Body Shop e 6% da Aesop, tá? Então são esses 4 braços que compõem a receita líquida da Natura. E aí, quando a gente for ver depois no Status Invest sobre como é que está a receita nos últimos tempos, se tem crescido, se não tem, vocês vão entender que quão relevante é essa integração da Avon na Natura, tá? E aí, sobre essa integração, eu acho que foi um negócio transformacional para a companhia. Ela tem 6 principais pontos, tá? Que eles pretendem desenvolver e melhorar para conseguir integrar esses dois sistemas. O primeiro é a integração da Avon. Então, eles pretendem integrar a Avon no sistema da Natura, e aí com isso, eles têm diversas sinergias esperadas. Então, quando você integra os dois, o sistema fica o mesmo, vocês conseguem fazer cross-sell, por exemplo, existe uma forte redução em alguns custos fixos das empresas. Então, qual a ideia deles, tá? 2021, eles esperam absorver 40% das sinergias. Para 2022, a ideia seria subir esses 40% para 70%, 2023, 85%, em 2024, eles pretendem absorver 100% das sinergias. E vocês podem perguntar, pô, João, quanto que isso vai gerar de sinergia em valores, tá? A ideia é mais ou menos de 350 milhões de dólares a 450 milhões de dólares, e aí grande parte disso vai vir da questão da manufatura e distribuição, que vocês conseguem juntar o business das duas empresas e aí diluir custos fixos. Tem a questão de abastecimento, tem a questão de receita, que vai ter essa questão do cross-selling, e a questão do administrativo, que várias funções administrativas são compartilhadas entre as duas empresas e você consegue ter essa sinergia, tá? Outros pontos de mudança que a Natura ela quer utilizar com esse processo para transformar a companhia nos próximos 5, 6 anos. É a questão de digitalização e omnichannel. Acho que 2020, a palavra para grande parte do varejo, empresas ligadas a vestuário, e-commerce, foi omnichannel. Então, é aquele cliente que compra tanto na loja física quanto na virtual. Se a gente for pegar as lojas, as vendas habilitadas digitalmente pela companhia lá em 2017, a gente está falando aí algo de 1/3 do total seria aí habilitada digitalmente. Para 2020 foi 50-50, tá? E a ambição deles para 2023 seria uns 80% digitalmente. Isso acaba impactando a receita, acaba impactando margem. Então essas são as ambições. Eu acho que com isso vocês já conseguiram perceber que a gente está tratando uma empresa de crescimento elevado, espera-se crescer muito. E aí os principais focos deles para expansão é a China. E aí vocês podem perguntar, poxa, por que a China, né? Bom, a China é um mercado de beleza que ele está crescendo muito rápido. Então,
É um mercado de endereçável que cresce muito rápido e é por isso que eles querem aproveitar a China. Outro mercado que eles querem aproveitar é o Japão, e aí eles querem alavancar a recompra de alguns franqueados do The Body Shop, tá? Além de aumentar a presença de alguns outros segmentos da companhia. Então, China, Japão. Quando a gente estiver falando da Malásia, eles pretendem também crescer bastante da Malásia, aplicando algumas plataformas sociais de selling digital e coisas assim. É um dos principais pilotos do Omnichannel da marca Natura, é a Malásia, e aí eles pretendem crescer bastante por lá, tá? Os outros dois lugares é os Estados Unidos e para além, tá? Então, os Estados Unidos, eles pretendem fortalecer ainda mais as marcas que eles têm, aumentar o volume vendido lá, e aí expandir para além, então, América Latina, Europa, entre outros países que ainda não atuam com tanta penetração. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Status Invest da Natura. O ticker dela é NTCO3. Quando a gente vai ver aqui a sua cotação, dá para ver que houve um expressivo aumento aí nos últimos anos, e aí muito devido a todas essas estruturas que estão mudando na companhia, essas aquisições que estão sendo feitas, reestruturação, e aí o que o pessoal espera é que para o futuro vai continuar havendo essas modificações. Primeiro indicador que eu gosto de olhar é o PL, tá? E aí quando vocês olham esse PL, vocês podem ficar assustados, porque um PL de 5.000 vezes, 5.300, significa que demoraria 5.300 anos para se recuperar o investimento inicial com o lucro dos últimos 12 meses. E aí vocês pensam, pô, 5.300 anos, parece muito tempo, né? Bom, eu tenho uma boa notícia para quem é investidor da Natura ou pretende ser. Vou explicar por que esse PL está tão alto, tá? E aí eu mostro aqui, vocês veem que o PL ele saiu de menos 111, ou seja, ele tinha dado prejuízo no passado, para 5.300. A gente consegue ver esse PL tão baixo por conta do lucro dos últimos 12 meses. Então a gente vai vir aqui no DRE, demonstrativo de resultado do exercício, e ver qual que foi o lucro líquido. A gente vai ver que o lucro líquido ele foi muito baixo, tá? 4,7 milhões. E aí, como o lucro ele é muito baixo, ele está no denominador, a minha fração acaba saindo um número gigantesco. Mas vocês têm que levar em consideração que durante 2020, o lucro líquido ele foi muito prejudicado. Então, e por vários fatores, tá? O principal que eu traria aqui é a questão do resultado financeiro. A empresa ela se alavancou bastante para conseguir fazer todas essas manobras, agora ela está pagando essas dívidas e por conta disso acabou aí incorrendo em um lucro relevante, ela está se recuperando agora, então acionistas de Natura, não se preocupem, olhem para o futuro, o futuro ele reserva grandes feitos para a companhia, tá? Então, como eu falei aqui antes, aqui a gente consegue ver nitidamente a incorporação dessa questão da Avon e como isso transformou a companhia para outro patamar, tá? Então, a receita aí saiu de 14,4 bi para mais de 36, quase 37 bilhões, então mais do que dobrou de um ano para o outro por conta dessa incorporação. Eles esperam conseguir várias sinergias para o futuro, o que vai acarretar em um maior lucro, e aí esse PL tende a diminuir. Então, a questão do preço sobre lucro, hoje em dia, eu se fosse investidor da Natura, eu olharia para o futuro, entenderia como esse lucro vai variar para ver se compensa ou não esse preço, tá? Então, a gente está falando aí de uma empresa que passou por uma transformação. Quando a gente pega aqui dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente vê que a dívida líquida ela começou a subir até o pico em 2017, e a partir daí a empresa ela começou a controlar a sua dívida líquida, conseguindo aumentar o seu patrimônio líquido e controlar o endividamento. Então, sempre olhem para valuation e aí depois entender o valuation, por que está caro, por que está barato, se está caro, se está barato. Olhem para endividamento, dívida líquida sobre PL. Parece estar bem interessante. Quando a gente olha a dívida líquida sobre EBIT, a empresa ela tem aumentado a sua dívida líquida sobre EBIT, e aí vocês podem entender como uma diminuição do EBIT, que aumenta esse indicador, ou aumenta na dívida líquida, tá? Então tem que entender um pouquinho melhor sobre como funciona, e aí um outro ponto que eu trago para vocês é a questão dos indicadores de eficiência. Quando a gente olha a margem bruta da Natura, ela é muito estável, tá? E aí empresas com uma margem bruta muito estável, elas são muito interessantes, porque significa que ninguém está atacando o seu mercado de interesse.
e por ninguém estar atacando o seu mercado de interesse, significa que ela tem fortes barreiras de entrada, ou tem uma marca forte, ou coisas relacionadas a isso, tá? Então, esse é um ótimo ponto para a Natura, com esses ganhos de escala e sinergias, eu acredito que a gente possa ver um aumento nessa margem EBIT, tá? Então, teria que entender até quanto que essa margem ela pode aumentar. Eu acredito que ela possa voltar sim para patamares próximos de 2012, 2011, muito porque tem 2 pontos, tá? Primeiro, aumento de sinergia e segundo, o Brasil ele tá voltando a crescer. Então, a América Latina como um todo ela tá acelerando, o Brasil está acelerando, e aí com o aumento do PIB, aumenta-se a demanda por produtos da Natura, a empresa ela consegue vender mais e diluir custos fixos, e é basicamente isso que ela quer trazer, tá bom? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É uma empresa transformacional, que ela está passando por uma transformação. A ideia é que essa transformação possa ir até depois de 2025, 2024, 2025, a ideia é acabar por ali todas as sinergias obtidas dessa transação, tá bem? Então seria isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal, não deixa de curtir o vídeo e comenta, deixa nos comentários se você é acionista da Natura, se interessou após a negociação com a Avon, o que você acha sobre o case, tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima.